W Show. Muito boa noite, estamos no ar com mais um W Show aqui pelo seu canal 38. Tudo bem? Como foi a sua semana? Pois é hora mais uma vez de nós trazermos entretenimento para você aqui no seu canal 38. E hoje eu estou recebendo aqui o seu Arlindo Rodrigues, promotor de eventos artísticos aqui da cidade. Era para ser mais um cidadão comum, mas ele quis fazer a diferença. E fez, viu? Participou de diversos eventos aqui na nossa região. Muita gente se lembra dele, principalmente a velha guarda aqui da nossa cidade, que acompanhou o trabalho dele. O seu Arlindo é o seguinte, ele é muito conhecido aqui na cidade, fazendo vamos chamar de evento, um manifesto nos pedágios. Mas é mais do que isso, viu? Ele trabalhou como promotor de eventos, recebeu aqui na nossa cidade artistas como Vanderlei Cardoso, Elke Maravilha, a Val Marchiori começou também trabalhando com ele durante um certo período, enquanto ele fazia esses eventos de Miss, e hoje ele está aqui com a gente para contar um pouquinho dos causos dele aqui junto com a gente no canal 38. Boa noite, seu Arlindo. Boa noite, Elber. Boa noite a todos do canal 38. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. E todo cidadão tem uma história para contar. A minha é uma história verdadeira. Eu sei que você sempre traz artista, pessoas famosas e tal. E eu sou uma pessoa do povo, como milhares que estão nos vendo hoje. Todo cidadão apucaranense, paranaense, brasileiro, tem a sua história para contar. E eu tenho a minha, que é muito interessante. Então nós vamos contar hoje a nossa história dos anos 70. Por aí eu comecei a fazer concurso eu comecei com Miss Vila. Aí você pode perguntar, mas por que você fez isso? Tinha antigamente o jornal Tribuna, que ainda é o Tribuna hoje, né? Tinha a Jane Baltazar, tinha uma coluna social. E aí eu achava que faltava alguma coisa. Eles não sabem disso até hoje, inclusive ela faleceu e eu não contei para ela. Aí eu li o jornal e achava que faltava alguma coisa social no jornal, assim. Aí eu falei, eu vou fazer um concurso de Miss para interter os bairros, para interligar os bairros, para promover os bairros, a cidade, divulgar e tal, né? E também colocar nas colunas sociais. Então, cada semana vinha 2, 3 candidatas, saía no jornal, o jornal, inclusive, deu grande apoio, me apoiou bastante, divulgou as candidatas, divulgou a cidade, eu percorri a cidade. Era muito difícil, e eu fazia esse trabalho a pé. Para começar, num dos concursos que eu fiz, no final, como eu andava muito a pé, naquela época o Pucarana devia ter 40 mil habitantes, mais ou menos. E eu fazia a pé, mas chegou uma época que eu não aguentava mais. Eu tinha um amigo que era taxista, aí eu falei para ele, você não consegue trabalhar comigo? Ele falou, você paga o combustível, eu trabalho com você. No segundo dia ele não aguentou, porque eu corria demais. O que eu fazia a pé de táxi, ele não aguentou, ele ficou doente. Aí ele falou, agora eu vou arrumar o meu sobrinho, que ele é motorista de uma aviação aqui de Londrina, e ele vai aguentar, porque ele é experiente na estrada, né? Aí no segundo dia ele não aguentou também, porque chegava na hora do almoço, 2 horas da tarde, eu lembrava que eu tinha que ir em tal lugar, né? Tava entrando no restaurante para almoçar, tinha que sair. Então a gente não comia. Aí o rapaz ficou doente, eu acabei ficando a pé de novo, porque eu não teve. Então, você adoeceu o povo. Então, na verdade, eu era até, posso dizer que a gente tem que assumir, que eu era meio irresponsável. Por quê? Eu queria fazer tudo sozinho, eu não queria, às vezes, incomodar as pessoas. Então, ao invés de eu falar, fulano, toma conta disso, ciclano disso e tal. Não, eu queria fazer sozinho, eu não conseguia. Chegava, muitas vezes, no show, a metade, muitas vezes, não pagava porque não tinha porteiro, não tinha caixa. Quais shows esses? Shows dos eventos de Miss? De Miss. Fontana vai colocar a partir de agora as fotos. Essas fotos que estão aqui, vocês estão acompanhando, são várias fotos, não tem como mostrar tudo para vocês, é impossível. Inclusive, o senhor devia fazer um acervo de Instagram, Facebook, pedir para alguém fazer para o senhor poder expor tudo isso, que é muita coisa legal, é a história da cidade. Fontana vai começar a colocar aí, a partir de agora já está entrando na tela, essas fotos que você está vendo aí de casa, são algumas das fotos dos eventos. Mas e aí? Aí o senhor ficou durante... Isso é que ano, mais ou menos? Eu comecei, acho que em 1974, 75, mais ou menos. Foi mais ou menos... Eu acho que eu devo ter feito entre concurso de Miss, baile, show, eu acho que uns 20, mais ou menos, em Apucarana. E no sábado a gente fazia carreata na cidade, o comércio parava, porque a gente fazia desfile de carro, juntava aí 30, 40 carros, com as moças em cima, a gente fazia aqueles desfiles, né? E depois de uma época eu trabalhava na prefeitura, a Val Marchiori, inclusive, era vendedora de máquina, né?
Inclusive, ela era muito trabalhadeira. Inclusive, ela ia participar de um concurso que eu fiz. Mandou as fotos, inclusive eu mandei para você. Inclusive, eu tenho que ir lá fazer uma visita para os pais dela, levar essas fotos que eu tenho. E não colocou no jornal porque ela perguntou, ela já era imponente naquela época, ela é muito esforçada. E ela falava assim, será que eu ganho o concurso? Tá? Porque uma coisa que eu fui muito sincero, muito franco nas promoções que eu fiz, eu nunca pedi para alguém, inclusive o finado Tamia, Mário Tamia, a dona Baby, sempre participava. Nunca pedi para nenhum jurado, vota, escolhe fulano e tal, nunca. Eu tinha toda essa liberdade. E a questão política, por exemplo, todos os políticos participavam. Não tinha esse negócio de, porque fulano tal. Todos participavam das promoções que eu fazia, principalmente no Lagoão. Para você ter uma ideia, uma vez eu fiz uma promoção em Cambira, eu contratei 2 ônibus. E tinha o Sérgio Martins, não é do seu tempo, ele trabalhava locutor de uma rádio aqui em Apucarana, tinha uma audiência extraordinária. Ele era para ser um dos radialistas mais ricos de Apucarana hoje, se ele tivesse um pouquinho de juízo, mas infelizmente todo cidadão tem esses tropeções na vida. E trabalhou na Globo em São Paulo, na Globo no Rio, trabalhou em Londrina, e a gente saía na rua com ele, todas as moças, as mulheres queriam conhecer ele, conversar com ele, porque tinha uma audiência extraordinária. É que nem você, vai chegar um tempo que você vai andar na rua, todo mundo vai querer te conhecer. Quem que é você? Puxa, tal, né? É uma alegria para as pessoas. E eu saía com ele andar, às vezes eu até não gostava de andar muito com ele, que eu saía aqui da Praça da Igreja, para chegar no Redondo, a gente levava 1 hora, 2 horas, porque encontrava com um, conversar, ele era popular, excelente, tá? Hoje, infelizmente, ele está num asilo em Londrina, sabe? Até preciso fazer uma visita para ele. Então, era uma vida corrida. E nessa promoção que eu fiz em Cambira, uma vez, um baile, eu contratei 2 ônibus. Para você ter uma ideia, um foi 85 pessoas e outra foi 115. Foi gente para fora do ônibus que não cabia todo mundo. E fazia 60 dias que não chovia. Até o Penharbel sempre falava assim, poxa, Valinho, precisa fazer uma promoção quando ficava um tempo sem chover, né? É bom você fazer uma promoção, porque você fazendo uma promoção vai chover. Fazer uma promoção que chove, né? Chove. Daí, no dia do concurso, 6 horas da manhã começou a chover. Aí eu fui na rádio, o Sérgio Martins preocupado que ele ia cantar, ele ia lançar um CD, né? E ele ia cantar lá nesse show, fazer a estreia. E ele falou, nossa, Arlindo, e agora, como é que nós vamos fazer com essa chuva, e chuva, e chuva? 6 horas da tarde, chuva, à noite, chuva. Eu fazia compromisso, tinha dívida para pagar, você fazia compromisso, na promoção você pagava, né? O que aconteceu? Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre tenho que agradecer a Deus, porque eu fiz muitas promoções, nunca tive problema assim nas promoções, sempre tive assim vontade de fazer. Se você perguntar assim, você ficou contente com assim 100% com as promoções que eu fiz? Posso dizer para você que não. Nenhuma delas saiu como eu gostaria de fazer, porque eu gostaria que todas cumprissem um horário, assim, vamos supor, vão começar 9 horas, começar 9 horas. Aí tem um problema do cabeleireiro, você combinava com o cabeleireiro. Equipe, né? É uma equipe, é uma estrutura grande que está por trás. E aí chegava no cabeleireiro, as moças, você chegava 9 horas, a metade estava sem arrumar, e o ginásio já estava quase a metade de gente esperando a promoção, esperando o concurso. E sempre quem apresentava as minhas promoções era o Penharbel, o Matãozinho, e esse pessoal me ajudou muito. E então a divulgação era muito boa. Naquela época eu saía nos bairros, é interessante, né? Hoje você não pode fazer isso, procurando a pé. Aonde tem uma moça bonita que podia representar o bairro e tal, né? Então, pessoal, eu fiz muita amizade. Nos anos 80, eu acredito que eu tinha 70% da cidade me conhecia, através da rádio, né? Naquela época não tinha televisão aqui. Então, era muito conhecido. Então, nunca tive problema. Então, participava em 15, 20 moças, divulgava muito os bairros e tal. Na época do Vanderlei Cardoso, por exemplo, encheu o Lagoão. Vanderlei Cardoso veio no Lagoão. No Lagoão. Certo. Depois veio o Marcelo Costa. Essa do Marcelo Costa, eu tinha contratado um som, né? E você vê como é que é as coisas. Marcelo Costa, para quem não se lembra, foi um pátria de um apresentador da Rede Record de televisão. Isso. Especial sertanejo durante muitos anos. Muitos anos. E daí eu contratei um som e eu avisei o rapaz, olha, tem que estar perfeito, a caixa tem que estar boa, bem colocada, não pode dar problema, né? E o Marcelo Costa começou a cantar. Na terceira música estourou 3 caixas. Ninguém ouviu mais nada. E o Marcelo Costa falou assim, pode deixar que eu canto aqui sem som, sem caixa. Eu dei essa obrigação para ele, fiquei devendo, sabe? Muito gente fina. Se fosse outro artista, pegava e ia embora.
Agora, o mais interessante de tudo isso, Elber e todos do Canal 38, foi com a Elke Maravilha. Fiquei devendo um grande favor para ela. Aquela era uma senhora artista. Um dia eu liguei para ela, acho que ela dormia até tarde. Eu liguei para ela para dar uma entrevista no Informativo Geral Cultura. Ligamos para ela, deu uma entrevista e tal. Ela veio no concurso e estavam pintando o ginásio de esporte Lagoão naquela época. E não tinha banheiro. E prometeram que na época do concurso tinham começado a arrumar o ginásio há uns 5, 6 meses atrás. Então estavam pintando o ginásio e não tinha, e chegou no dia do concurso, não tinha banheiro para as moças. Você já pensou? 40 mulheres ali, sem um banheiro. A Elke Maravilha chegou e falou, aí tinha a lata de pintura, aquela lata de 20 litros, né? A Elke Maravilha falou, não tem problema, nós vamos resolver o problema. Dá uma lata dessa para cada uma das moças, dá resolver um problema. Aí eu estou resolvido, não tem problema nenhum. Se fosse outro artista, o que fazia? Ia embora. Então, essa é uma das histórias que eu tenho interessante para contar, né? Certo. O senhor teve um amor do passado também, que também marcou a vida do senhor, né? Olha, é interessante, é um caso, até esses tempos atrás uma pessoa estava falando, você não quer escrever um livro? Eu patrocino para você esse livro, né? Mas eu não tive interesse, não tenho esse interesse, tá? Eu morava numa fazenda, quem mora em fazenda sabe como é que é. Uma casa era de tábua e a sede da fazenda era na frente da casa que nós morávamos. Desde os 7 anos eu trabalhava. No entanto, até eu gostaria de dizer o seguinte, qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer jovem, ele é o que ele quer ser na vida. Se ele quiser ficar rico, ele vai ficar. É só trabalhar, entendeu? Então, de 7 anos eu trabalhava. E um dia eu fui num patrimônio pegar umas garrafas para vender. Eu falei, vou lá na sede da fazenda para vender essas garrafas. E uma senhora saiu lá para me atender. Eu olhei nela e falei, olha, tem umas garrafas a vender, a senhora não quer comprar umas garrafas? A minha mãe estava em São Paulo se tratando, que ela tinha um reumatismo, e morava só eu e meu pai. E naquela época era muito difícil, mas nunca passei fome. Meu pai sempre trabalhou, sempre foi correto. Aquela senhora saiu para me atender, aí eu falei, eu me lembro como se fosse hoje, era mais ou menos umas 9 horas da manhã. A gente cumprimentou, eu falei, eu tenho umas garrafas para vender, a senhora não quer comprar? Ela disse, não, muito obrigado, a gente tem bastante aí. Eu olhei nela e eu me apaixonei. E ela era... Mas ela já era uma senhora. Eu tinha 8 anos, mais ou menos na época, e eu calculo que ela tinha de 18 a 22 anos. Então, conversamos, acho que trocamos umas 3, 4 palavras só, e despedi e fui embora. E fiquei apaixonado por ela. Quer dizer, para mim, eu não tinha noção do que ela tinha. A fazenda devia ter aí por mais ou menos 200 alqueires. Essa fazenda era onde? Por lá, uma região de Maringá. Inclusive, eu preciso um dia procurar esse lugar. Eu quero ver esse lugar. Você falou, preciso ir lá procurar ela. Não, porque não tem, eu nem conheço. Vi só uma vez. O que acontecia comigo? Nós tínhamos um banco na frente da minha casa e eu chorava à tarde. Aí meu pai perguntava, por que você está chorando? Eu falava, estou com dor de dente, dor de cabeça. Meu pai fazia chá, me dava para mim, sabe? Então eu pensava assim, bom, eu tenho 8 anos, ela tem 18, 20 anos. Ela não vai esperar eu chegar aos 18 anos, ela vai casar com outro. E chorava, que foi aquele sofrimento, sabe? Então, e não vi mais ela, a gente mudou, hoje não sei se está viva, não todo conheço. Mundo já teve um amor de infância, né? Olha, é umas coisas que é interessante. Depois, eu comecei a estudar num colégio, geralmente o professor é que namora o aluno, porque o aluno geralmente fala assim, não tenho condições de namorar, vou namorar o professor? Não tem condições, né? E eu me interessei por uma professora, e eu era um péssimo aluno, e sempre estava perguntando para ela, ela morava perto de São José. E eu gostava dela, assim, mas eu achava que não tinha nenhuma possibilidade de namorar ela. Mas, né, o mundo é muito pequeno. Aí, sempre quando ela ia embora, eu pegava uma carona com ela, ela morava perto de São José, a gente ia conversando assim, mas eu nem imaginava, tinha aquele interesse, mas não... Falei, acho que ela vai namorar eu, um cara que tá toda hora perguntando, o que é isso, professor, e tal. É muito difícil, né? Tá, aí passou, tal, ela mudou para Curitiba, aí eu fui trabalhar na Assembleia do Estado. Um dia eu tô andando na 15 de novembro, quem que eu encontro? Ela. E eu comecei a estudar em Curitiba, num colégio. Aí ela falou assim, se você não souber de alguma coisa, você vai lá que eu te ensino para você. Ela tocava violão e tal, né? Aí deu o telefone da Assembleia, um dia ela foi fazer uma visita lá na Assembleia. Aí falou, deu o endereço da casa dela, eu fui. E não é que a gente namorou um bom tempo? Você vê como é que é a vida? É mesmo. É ela que me namorou, na verdade, sabe?
Porque eu achava que não era, ela me ensinava. Você achava que era impossível? Que era impossível. Então, praticamente ela que me pediu em namoro. A gente namorou aí uns 6 meses, o máximo, por aí, sabe? Depois, eu visitava muito hospital, que ia muita gente tratar em Curitiba, e eu sempre estava em hospitais visitando as pessoas lá. E tinha uma enfermeira lá um dia, me pediu o telefone e tal, e falou assim, era umas 9 horas da noite, falou, ô, senhor Arlindo, você não queria me levar em casa? Eu pensei, mas por quê? Não, porque eu estou sozinha, minha irmã sempre me busca, ela não pode me buscar. Tá. Aí na rua, na 15, na alta da 15. Aí dava mais ou menos, acho que uns 8 quarteirões. Aí a gente começou a namorar. Mas chegava num quarteirão, ela dizia assim, aqui tá bom pra mim. Eu falava, não, mas eu vou levar você até na porta da sua casa, é muito perigoso. Uma quadra é meio escuro, né? Ela falou, não, tá ótimo. Aí, na segunda vez, ela falou, não, ó, eu falei, não, eu vou te levar lá. Ela falou, não, você não pode me levar, porque é o seguinte, você é moreno, e se a minha avó me vê eu com você, ela vai cortar a minha mesada, entendeu? Então eu passei por racismo, sabia? Uai, gente. Passei. Ela falou, porque você é moreno, se a minha avó te vê, ela vai cortar a minha mesada, então você não pode ir lá. É verdade. Então, umas histórias, assim, que... Aí, o que aconteceu? Não, procurei mais. Mas que cor que era essa menina, gente? Ela era polaca, bem polaca. Rapaz. A irmã dela era polaca, essa avó dela, ela morava com a avó dela, e ela morava num sobradinho, e a avó dela sempre ficava na janela. E ela não podia me levar perto da avó dela, que a avó dela não podia me ver. Então, ela falou um dia... E eu fiquei pensando, por que será que ela não deixa eu levar até... Aí ela me contou, falou, porque a minha avó não gosta de gente morena, de gente negra, então, infelizmente, eu não posso levar você lá. Será que eu tô vendo o senhor errado? Porque eu não tô vendo negro, eu não tô vendo moreno no senhor. É uma coisa estranha, passei por isso. Mas não fiquei ofendido com isso, nada. Também não voltei mais, não conversamos mais, pronto, tudo bem. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Isso foi em 1982. Eu passei por isso. Não me abalei. Agora, você imagina o negro, as pessoas, o que eles passam na vida. Então é muito difícil, né? Agora, nenhuma Miss o senhor nunca se envolveu pela beleza de alguma Miss? Uma boa pergunta. Eu fazia as promoções, pode ser que tenha alguém mais correto que eu não tenho. Igual talvez pode ser, mas eu era muito correto nesse sentido. Nunca tive problema com nenhuma, nunca tive interesse com nenhuma, nunca torci. No fundo, assim, eu achava assim, fulana de tal vai ganhar. A Lauzinha, por exemplo, inclusive, ela que ensaiava as meninas, né? A gente nunca induziu ninguém a votar em alguma candidata, porque eu acho que todas tinham o mesmo direito de participar do concurso. Então, estava concorrendo, né? Nunca pedi para um jurado falar, você vota em fulana, você vota em ciclano. A única que eu torci uma vez foi para o primeiro concurso Miss Vila que eu fiz, foi a Neuza, que foi da Vila Nova. Por sinal, ela foi no show do Vanderlei Cardoso, que eu achava que ela ganhava, porque realmente era muito bonita, mas não pedi nada e ela ganhou, na verdade, sabe? No entanto, ela foi muito... Aí, o que aconteceu? Como o mundo é pequeno, ela ganhou, tal, foi para Curitiba, tal, trabalhar de doméstico em Curitiba. Um dia eu fui num banco, quem que me atendeu era ela. Você vê que Curitiba é grande, né? Eu falei, mas não é possível, você trabalhando no banco, no antigo Banestado. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Ela casou, faz acho que uns 30 anos que eu não vi, até procurei ela esses dias para dar uma entrevista, mas está em Curitiba, sabe? Então não consegui, mas nunca tive nada de interesse. Mas outra coisa interessante, uma vez, numa promoção, tinha acho que 18 moças, e eu não tinha quem cuidar, assim, porque naquela época eu não era casado, né? E não tinha ninguém assim de confiança para cuidar. E eu conheci uma senhora muito simpática, muito bacana. Eu falei, você não queria cuidar das moças lá no hotel para mim? Conversar com elas, para dar uma, né? Porque tem que ter um responsável, porque não tinha como eu estar ali presente, tá? Aí quando foi sábado, às 2 horas da tarde, sabe o que aconteceu? Aí ela me ligou, senhor Arlindo, as moças estão indo embora. Eu tinha uns 500 ingressos vendidos. As moças estavam indo embora, porque porque tinham uns maiôs e elas não concordavam com o tipo de maiô, que era tudo padronizado, iguais. E cada uma traz o seu maiô. Então o que é? Eu tive, não, vocês não vão embora. Pô. Já pensou? As moças vão embora? O que cara? Acabou o evento. Acabou o evento, tá. Aí eu falei, não, cada um usa o seu e resolveu o problema. Ficaram, tá, tudo bem.
Eu não terminei essa de Cambira. De Cambira choveu, 9 horas da noite, estava lá a rainha da exposição, que era a Juliana, que foi a primeira exposição que teve em Apucarana, ali na Vila Nova. Ela foi rainha da exposição e a Lauzinha estava lá. Tá. E o Sérgio Martins, chegamos lá. E aquela chuva, 8 horas da noite. Tinha contratado 2 ônibus e tal. Aí até combinamos, ó, o que passar dos passageiros é seu, tal. E contratado a banda, e chuva. Aquela chuva, 9 horas da noite, chuva. Falei, meu Deus do céu, tô no prejuízo, a banda para pagar, tudo, tal. Quando foi mais ou menos 9 horas, 9h30, nós saímos, o Sérgio Martins me falou, Arlindo, vem aqui fora. Parece que caiu do céu, tinha uns 100 carros em volta do clube. Um ônibus foi mais de 80 pessoas e eu me lembro, foi 115 pessoas no ônibus da volta, mas lotou. Mas eu, como não tinha, acho que cada um tem uma missão na vida. Nunca tive a missão assim, de ganhar dinheiro, ficar rico. Eu queria ter uma condição de vida melhor, lógico. Mas não tinha interesse. Eu tinha interesse em fazer as coisas para o povo. Não pensava assim em ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro para comprar um carro. Nunca pensei isso. Tal. Lotou o clube. Encheu. Saía gente pela janela. É uma loucura. Lotou. Mas como deu muita gente, eu falei, vou fazer no domingo aqui. Aí, fazendo no domingo. Você acha que loucura? O que eu ganhei no sábado, eu perdi no domingo. Não foi ninguém. Lógico, o pessoal ficou até 4 horas dançando. Vai voltar no domingo? Não vai. O que eu ganhei, ficou tudo no domingo. Isso acaba dando prejuízo de uma certa maneira. Acaba dando prejuízo. Acreditando que vai ser bem sucedido o segundo evento. Não tem como. Aí tá. No Natal eu inventei de fazer um show. Dia de Natal, você vê, você tem que... todos nós temos que perguntar, geralmente, você perguntar assim, a pessoa, o fulano tal ficou rico, mas por que ficou rico? É porque trabalhou, ficou rico. Aí você tem que ter experiência não em quem ficou rico, mas em quem quebrou, em quem perdeu dinheiro, porque para você saber como é que ele perdeu o dinheiro, para você não cometer esse erro, né? E eu fiz um show no dia de Natal, 25 de dezembro, eu fiz um show, contratei uma banda de Londrina, aquilo foi o maior erro da minha vida. Foi 2 pessoas nesse show. Depois que fui pensar, mais que no Natal alguém vai em show, vai visitar amigos, parentes, não vai em show, sabe? Nossa, foi um prejuízo. Eu vi os caras reclamando, os cantores, né, da banda, falando um pro outro, poxa, larguei a janta em casa. Aquilo me doía o coração, sabe? Eu não tinha dinheiro para pagar a banda, como é que você vai fazer, né? Tá. Aí, não tinha bilheteria nem para pagar o cachê nesse caso. 2 caso. pessoas. Aí inclusive eu fui lá conversar com as pessoas, falou, nós viemos aqui, inclusive não viemos nem no show, viemos para te conhecer. 2 pessoas, fiquei devendo para a banda e tal. Nossa, eles colocaram na Kombi. Aí tinha uma época que eu não podia, eu ficava na linha, porque às vezes tinha cobrador em casa, esperando para receber. Eu chegava em casa 11 horas da noite, saía cedo, sabe? É um absurdo. De vergonha, tinha época que eu ficava muitas vezes... Por conta dos eventos que às vezes dava prejuízo, e chovia. Então é uma coisa que é um risco. Hoje, se eu tivesse um pouco de mais responsabilidade, mais vontade de ganhar dinheiro, uma equipe, uma estrutura... Nossa, eu era hoje um dos maiores produtores artísticos do estado do Paraná, com certeza. Hoje eu estaria rico, eu estaria trazendo artistas famosos, mas não tinha assim, muito interesse. Até um dia, inclusive, era para mim estar trabalhando numa rádio hoje. O Penerbel, inclusive eu agradeço ele, uma vez ele me deu uma chance na Rádio Cultura uma vez. Nós estávamos almoçando na casa da professora Nur, o finado Emílio, e aí a secretária do estado do Paraná vinha no Glorinha para trazer recurso para o colégio, tá? E dar uma palestra. O Penerbel estava com o gravador, falou, ainda não tem repórter, você não queria entrevistar a secretária? Aí me deu um texto, eu não passei no texto, né? Aí tentou, tá, mas eu fiquei assim, eu não tinha esse interesse, tá? Ainda bem que não deu certo, porque senão hoje eu estaria no lugar dele e não estaria, às vezes, fazendo reportagem na Câmara, que nem ele faz e tal, né? Porque sabe que o Penerbel, se tomar o microfone dele, ele chora. E ele é uma pessoa que é dedicada, sério, responsável, ele me ajudou muito. E no caso da Lauzinha, por exemplo, o que ela deu de vestido para as moças, sapato que ela tinha, ela dava, tinha moça que não tinha vestido, não tinha sapato, e ela pegava e dava para as moças. Assim, emprestava, mas muitas não devolvia, e outras ficavam, então. Foi muito interessante. Nós temos mais 5 minutos de programa. Parece que não é 1h30?
Pois era pra ser, né? Era pra ser. Fala uma coisa pra mim. Quantos anos o senhor ficou fazendo esse tipo de evento? Viajando, trazendo evento? Acredito que 20 anos, mais ou menos, eu fiquei nessa luta. Tem algum arrependimento? Não tem. Nem assim, se eu tivesse feito, teria dado certo. Sim, com certeza. Eu teria que ter uma equipe, eu teria que ter uma estrutura. Aí eu fiz. Aí tem uma parte política que eu tive lá em Ivaiporã uma vez. E eu não sabia disso. Tinha uma televisão aqui em Apucarana, ainda tem a televisão, e tinha o rapaz do jornal que falou assim: Arlindo, eu vou fazer propaganda na televisão, tem uns políticos que vai pagar a propaganda, você não vai precisar, no dinheiro de hoje seria mais ou menos 20 mil reais. E então esses políticos vão fazer parte no júri, pode ser? Eu falei, pode ser, vai pagar a televisão, saiu, matéria na televisão e tal. Menino do céu, daí eu não sabia desse problema, dessa briga política. Eu não tinha nem porteiro no dia do concurso. Isso há quantos anos atrás? Isso foi acho que em 84, 86, por aí. Aí, bastante gente lá, não tinha porteiro, não tinha ninguém na portaria. Aí, o rapaz que ia apresentar trabalhava numa rádio em Ivaiporã, aí ele falou: Arlindo, é o seguinte, e eu tinha convidado, porque nunca deu problema pro Carana, e eu convidei uns políticos para fazer parte no júri, inclusive de Jandaia, né? Aí ele falou: se fulano sentar na mesa, não vai ter o concurso. A do Lore foi fazer um desfile, na época era um desfile muito famoso no estado do Paraná, manequim profissional, né? E aí ele falou: olha, se acaso fulano de tal sentar na banca de jurado, não vai ter o concurso, porque o fulano não vai pagar a televisão. Aí você imagina a loucura, ficamos até 11 horas da noite discutindo. Aí um falava para lá, outro falava para cá, tal. No final, aí a pessoa que tinha ajeitado o patrocínio me chamou e falou: Arlindo, vamos fazer o seguinte, você assume a dívida e daí, porque eles não vão pagar a dívida. Eu tive que fazer isso para poder resolver o problema do jurado. Mas a sorte minha é que não deu prejuízo, porque o rapaz do clube tinha vendido as mesas, mas não tinha portaria, porque não tinha quem colocar, infelizmente. E eu ficava preocupado com a organização do concurso. Começou o concurso, era 1h30, é um absurdo. Então isso outra vez em Jardim Alegre fiz um concurso e sumiu um vestido de uma moça. Você não tem condições de estar, eu não entrava em camarim, nem tinha as pessoas que cuidavam, né? Sumiu o vestido, ela queria que eu pagasse o vestido, no dinheiro de hoje seria 10 mil reais. Aí deu aquela confusão danada e tal. Aí eu falei: não, vamos fazer o seguinte. E ela tinha chegado no dia do concurso, que tinha que chegar 2 dias antes, não chegou no dia do concurso por ensaio, que todos têm que ter um compromisso de chegar em determinado horário para participar, tá? E daí deu aquela discussão e tal. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, você desfila aí e tal, você não vai participar do concurso, você chegou atrasado e tal, faz um desfile e tal. Aí ficou por isso. Mas aí uma outra história, só para finalizar, eu precisava ganhar dinheiro, porque eu devia na cidade. Então eu falei: eu vou para São Paulo. Aí fui de carona, eu tinha 3 peças de roupa. Peguei uma carona em Arapongas, fui até Jataizinho, de repente veio um ônibus. O ônibus era do promotor, do Rubens de Oliveira. O motorista dele ia buscar o Jair Rodrigues em São Paulo. E eu falei: eu vou trabalhar em São Paulo. Falei para minha mãe e meu pai, falei: vou trabalhar em São Paulo. Aí ele falou: Arlindo, você está indo para onde? Eu estou indo para São Paulo. Ele falou: vou buscar o Jair Rodrigues para um show em Presidente Prudente. Eu tenho que chegar lá às 10 horas da noite. Aí ele parou para almoçar, almoçou e tal. Quando chegou em São Paulo, eu vi aquele clarão assim na entrada de São Paulo. É o Jockey Club. Eu perguntei para ele: o que é isso, clarão? Ele falou: que Jockey Club. Eu falei: mas o que seria isso? É corrida de cavalo. Eu falei: mas o que... Não, aí os ricos vêm, ganham dinheiro, uns ganham, outros quebram, aquele negócio. Aí eu falei: puta, eu preciso ganhar dinheiro, né? Aí eu não tinha um centavo no bolso. Fui para a Estação da Luz, de a pé. Perguntei para o senhor assim: escuta, como é que eu faço para ir para a Estação da Luz? Falou: você pega um ônibus em tal lugar, desce em outro lugar. Eu falei: não, mas eu vou a pé. É uma distância daqui e a Cambira, mais ou menos. Cheguei acho que umas 3 horas da manhã na Estação da Luz. E aí, dormi na rodoviária e pensei no tipo: o que eu vou fazer em São Paulo? Que eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu ia ser candidato a vereador em Apucarana. Estava no ano de ser candidato. Então eu precisava ganhar dinheiro, vim pagar as contas. E promoção eu já estava meio cabreiro de fazer. Já estava no limite. Já estava no limite e tal. Aí eu pensei, porque se você quiser trabalhar, qualquer serviço você ganha dinheiro para você se manter. Você não pode querer: vou ganhar tanta, não. Aí, como eu trabalho em posto de gasolina, o primeiro serviço meu foi em 82 no posto de gasolina. Eu fui, um amigo meu trabalhava lá, falou: Arlindo, tá precisando de um rapaz para limpar carro lá, um enxugador e tal. E aí eu falei: mas eu não sei. Ele falou: eu te ensino, tal.
Mas aí eu, muito tonto, cheguei lá e o gerente perguntou, você trabalhou em posto? Aí eu falei, não, nunca trabalhei. Aí ele falou, não, então não dá para pegar você não tem prática. Aí eu fiquei sentido, infelizmente você está dispensado, não dá. Fui embora. Daí uns 3 meses ele falou para mim, tá faltando alguém para trabalhar no posto. Aí eu falei, mas eu já fui lá. Ele falou, rapaz, vai tanta gente lá, vai lá, eu te ensino. Fala que você trabalhou em posto. E eu menti. Aí eu cheguei lá, me apresentei para ele, perguntou, você trabalhou em posto? Falei, trabalhei no posto em Londrina 6 meses. Ele falou, pode começar amanhã. Eu queria mostrar serviço, né? Sempre, quando eu trabalhei em firma, sempre fui trabalhador e tal, né? Me para um Fusca e eu não sabia, né? Aí abri o capô do Fusca, peguei um galão de água, de 5 litros, mais ou menos, e tô lá apanhando água no tanque de gasolina do Fusca, desses Fusca antigos. E o rapaz puxando eu pela camisa. Arlindo, não faça isso, não faça isso. E eu apanhando gasolina. Aí que eu me toquei, que eu apanhava gasolina, eu tava apanhando água. Ele veio com a bomba e pôs a gasolina no tanque do Volks. Daí falou, agora torce para pegar. Eu sei que deu na partida, pegou, sumiu. Esse nunca mais voltou no posto. Mas não reclamou também. Então, umas coisas que é interessante, né? Aí, o tempo já acabou. Já acabou? Não tem mais meia hora? Não tem mais tempo, mas eu quero agradecer por ter vindo, por ter dividido um pouquinho só das histórias aqui com a gente. Inclusive, quem quiser ouvir mais... Liga no canal 38. Né? Eu quero complementar o canal. Social, não tem nada, não tem. Oh. Inclusive minha mãe teve um AVC, a minha preocupação maior era o pedágio. E continua sendo. Agora a minha preocupação maior é a minha mãe, que tem 88 anos e 3 dias por semana eu tenho que estar com ela. Então, o pedágio é o segundo plano, hoje, infelizmente. Né? Você sabe que vai voltar o ano que vem, infelizmente. Vai voltar mais caro, né? Mas vamos deixar esse assunto para outro episódio. Hoje nós queremos falar com o produtor artístico. Tá certo. Esse homem que faz parte da história da nossa cidade e que merece ser muito respeitado também. Seu Arlindo. Eu agradeço você, o Canal 38. Um beijo para a dona Baby. Ela me contribuiu muito com as promoções que eu fazia. E o Canal 38 sempre esteve à disposição e cada vez mais o Canal 38 está expandindo pelo Paraná inteiro. O Canal 38 está virando uma praga. Em todos os lugares que você vai, está lá ligado o Canal 38. Um abraço para você, Elber. E felicidade. Obrigado. E você tem um grande futuro pela frente, com certeza. Eu sou adivinhão agora, sabia? Eu acredito. Sou. Eu acredito. Eu acredito em profecia. Um abraço para você e boa sorte. Fique com Deus. E é isso aí. Semana que vem a gente volta trazendo muito mais do seu W Show. Ótima noite para você, boa semana. Deus abençoe e até lá. W Show. Chegou na nossa cidade a sorveteria e açaiteria Natuice. A sorveteria que está conquistando o Brasil, agora em Apucarana. São várias opções de sabores, paletas mexicanas, picolés de fruta, picolés de leite, massas, açaí tradicional e com sabores. Temos self-service e até sorvete light. Venha conferir o puro sabor da fruta e o açaí mais gostoso da região. Em Apucarana, na Avenida Aviação 916, pra frente do Pereirinha Supermercado, entre a pizzaria e o restaurante. Telefone 3034-4407. Sorveteria e açaiteria Natuice, a loja azul da Avenida Aviação. A Autoescola Guarani atende todas as categorias de veículos: moto, carro, ônibus, caminhão e carreta. Na Autoescola Guarani você conta com a maior pista de motos do Paraná, a minutos do centro. Venha para a Autoescola Top de Marcas. Venha para a Autoescola Guarani. Você de Apucarana, vamos dar uma passadinha na RR Gás. Temos gás de qualidade, temos água, cerveja, temos espetinho, temos produto de limpeza também. Fazemos entrega na sua casa, de segunda a sábado até as 9, de domingo das 9 às 6 da tarde. Aí liga no número que está embaixo na tela aqui, ó, para falar com nós lá da RR Gás, Rua Nova Ucrânia, número 671. Seu pet está precisando de ração? Venha para a Agropet Rodrigues. Temos rações das melhores marcas e com os melhores preços. Aqui
Aqui você também encontra acessórios e brinquedos para seu pet, medicamentos, casinhas, caminhas, produtos agropecuários, churrasqueiras, acessórios para pesca e muito mais. Na Avenida Pinho Araucária, 1320, no Jardim Cidade Alta. Ou ligue que entregamos para você. 996142495. Agropet Rodrigues.